Bom dia a cada uma e a cada um de vocês. Me permita, senhor Paim, cumprimentando na ordem de importância dessa mesa. Alceu Colares, em primeiro lugar. Pela história de luta, pela idade não, porque estamos muito próximos, mas pela história de luta, pela presença sempre na história desse Brasil. E o senhor nos orgulha em estar aqui conosco nessa tarde já começando. Eu quero também cumprimentar de uma maneira muito especial o José Vicente, figura que eu tenho a maior admiração. Já disse a ele e a muitos e digo que é um dos poucos brasileiros que para mim é candidato a Prêmio Nobel da Paz pelo que ele fez na Universidade de Zumbi. E que me fez ter uma sensação que me emocionou muito no dia que eu fui lá, uma das vezes, e de repente eu me senti no estrangeiro. Eu me senti que não estava no Brasil e não entendia por quê. É porque tinha negros demais naquela universidade e isso a gente não vê no Brasil. E aí contei para ele, me lembrei de uma vez, senador Paim, eu reitor da Universidade de Brasília, caminhando com naquela época jovem, norte-americana, hoje uma senhora, que traduziu alguns livros meus, e caminhando pela universidade, eu com orgulho, dando a entender, senadora Ana Amélia, de que nossas universidades são até comparáveis com as americanas. As escolas de base, não. As universidades são, os prédios. E eu disse, o que é que você vê de diferente aqui? Ela olhou assim e disse, eu não vejo negros. Norte-americana, ela tinha mais negros lá do que aqui. As cotas estão ajudando bastante a mudar essa realidade. Mas o que vai mudar mesmo, é quando a educação de base for igual para todos. Aí a gente vai ver que a população universitária refletirá a demografia brasileira. Ou talvez até tenha mais negros ainda, como a gente consegue com o futebol. Futebol, os grandes craques são negros. Por quê? Porque a bola é redonda para todos. Chegam ali os melhores, e não os que podem comprar um ingresso para jogar futebol. Lamentavelmente, as escolas são quadradas e redondas no Brasil. Se paga, entra nas redondas. Se não paga, fica numa quadrada, salvo raras exceções. Eu quero cumprimentar o Frei Davi, que tem sido um parceiro, aliás, eu que tenho sido parceiro dele, nas lutas que ele faz também para aumentar o número de universitários negros nas universidades brasileiras. O Zé Vicente faz por um caminho, querendo uma universidade para negros, com cota para brancos, desde o começo. O Frei Davi faz colocando negros em todas as universidades. Quero cumprimentar o Lindoato pela história, pela vida, pelo que ele teve aqui. Quero cumprimentar a Mari Baiocchi, mas, sobretudo, também a Fundação Cultural Palmares, mas, sobretudo, o Abdias Nascimento, essa figura fundamental que nos honra em dar seu nome a este prêmio. E para fechar tudo isso, eu quero dizer de uma maneira muito simples que o Brasil tem um desafio que para mim é fundamental, é fazer uma mente diferente da mente do Brasil de hoje. Eu lembro um livro que me impactou muito quando eu li, que era A Mente da África do Sul. A África do Sul tinha uma mente, que era a mente do apartheid. É uma mente. Os povos têm mente, como as pessoas têm também mente. O Brasil tem uma mente. Nós temos que mudar a nossa mente. Essa mente tem que ter mais sentimento nacional. Estamos muito divididos em corporações isoladas, cada uma querendo a sua parte. Tem que ter uma perspectiva de longo prazo. Nossa mente é muito imediatista, consumista. Nós temos que valorizar a educação, a nossa mente brasileira. Nós, brasileiros, não valorizamos a educação. Eu vejo aqui o Rafael como Cuba valoriza. Nós não valorizamos, como a Europa valoriza. Não é uma questão de socialismo, capitalismo também. Nós não, os orientais, nós não valorizamos. Aqui, quando alguém paga um dinheirão para ter uma boa escola para o filho, não está querendo uma boa educação, está querendo que ele ganhe um bom salário depois com aquela educação. Por isso que todo mundo quer um bom professor para o filho, mas ninguém quer o filho sendo um bom professor para os filhos dos outros.
Nós precisamos valorizar a educação. Nós precisamos ter uma mente solidária. Nós precisamos ter uma mente que respeita a diversidade. Mas tem um ponto mais que esse. Nós precisamos, meu caro Alceu, ter uma mente em que nos orgulhemos da nossa negritude. Não basta fazermos o que não fizemos ao longo de séculos, que é respeitar os negros. Não basta isso. É preciso que eu me sinta negro também. É preciso que cada brasileiro tenha orgulho de ser também negro. Não na raça. Nossos pais não deixaram. Mas negritude na maneira como vê o mundo. Negritude na maneira como gosta de certas músicas e não de outras. Como gosta de algumas danças e não de outra. Como pinta de uma forma e não de outra. O orgulho da negritude tem que ser algo que perpasse a todos os brasileiros. Os que são brasileiros e negros, com mais razão ainda, plenamente da própria raça. Eu não posso ter esse orgulho, mas eu posso, como brasileiro, ter orgulho da minha cultura e reconhecer que a minha cultura tem traços, obviamente, da branquitude ocidental, que tem tantas qualidades também. Mas a minha cultura, ela carrega nela influência negra. Mas não basta eu reconhecer, eu tenho que me orgulhar disso. E um prêmio como esse ajuda. Ajuda a dizer ao Brasil inteiro, nós, todos os brasileiros, somos negros e nos orgulhamos disso também. Lamentamos até, alguns de nós, que não temos a cor da pele negra. Outros podem não se preocupar com isso, mas na cultura, na maneira de ser, na maneira de pensar, nossa mente, não apenas ela é também negra, mas ela precisa se orgulhar disso. E ainda não se deu conta desta realidade. E ao não se dar conta, senador Paim não se orgulha. Eu vim aqui para dizer que minha participação como membro do Conselho desse prêmio foi, sobretudo, para poder ajudar o Brasil a formar essa nova mente, com tudo aquilo que eu disse, e também formar uma mente em que haja orgulho da negritude, da própria mente dos brasileiros. É isso, senador Paim, e muito obrigado por me ter aqui.